O que você faria se tivesse R$ 1.000 sobrando hoje na sua conta? Talvez gastasse sem pensar muito. Talvez deixasse parado no banco, rendendo pouca coisa no mês. Ou talvez até investisse, mas sem muita certeza do que está fazendo. Agora imagine descobrir que uma decisão simples tomada por um garoto de apenas 11 anos poderia explicar quase tudo sobre como investir dinheiro de forma inteligente. Um erro pequeno, mas que ensina algo que pode valer mais do que qualquer dica de mercado financeiro. Esse garoto era Warren Buffett. E sim, ele também errou. E esse erro custou algo muito maior do que ele imaginava na época. Porque no mundo dos investimentos, não é só sobre acertar. É principalmente sobre não cometer os erros que destroem patrimônios ao longo do tempo. E hoje, você vai entender isso de forma simples, sem complicação, sem termos difíceis, e usando exemplos reais da forma como um dos maiores investidores da história pensa. Warren Buffett fez seu primeiro investimento aos 11 anos. Ele comprou 3 ações de uma empresa chamada Cities Service por $38 americanos cada, totalizando $114 americanos. Era um investimento simples, mas logo aconteceu algo que todo investidor conhece muito bem. As ações começaram a cair, e com a queda veio o medo, a dúvida, a insegurança e o pensamento clássico: será que eu fiz besteira? Depois de algum tempo, o preço voltou a subir. E quando ele viu um pequeno lucro, decidiu vender. Parecia uma decisão inteligente. Ele saiu com lucro. Mas logo depois, as ações continuaram subindo muito mais. E foi aí que veio a lição mais importante da vida dele. O erro não foi escolher a empresa. O erro foi sair cedo demais. Esse é um dos erros mais comuns no mercado financeiro até hoje. As pessoas entram cedo, mas saem cedo também, e acabam perdendo justamente o maior movimento de valorização. O primeiro grande aprendizado aqui é simples. Investir não é sobre adivinhar o momento perfeito. É sobre tempo no mercado, não sobre tempo de mercado. Isso muda completamente a forma de pensar. Porque quem tenta acertar entrada e saída o tempo todo, geralmente, compra no topo por euforia. Vende na queda por medo. E esse comportamento destrói retornos no longo prazo. Buffett entendeu isso cedo, e isso moldou toda a sua estratégia futura. Depois desse primeiro erro, Buffett começou a entender algo mais importante ainda. Dinheiro não cresce de forma imediata. Ele cresce com o tempo. Através de um conceito simples, juros compostos. Funciona assim: você investe um valor, esse valor cresce. E depois, os ganhos começam a gerar novos ganhos. Parece pequeno no início, quase irrelevante. Mas, com o tempo, isso vira uma curva exponencial. Um exemplo simples: R$ 1.000 investidos hoje, crescendo de forma constante ao longo dos anos. No começo, a diferença parece pequena, mas depois de décadas, o resultado muda completamente. E aqui está o ponto mais ignorado pelos investidores iniciantes. O dinheiro não cresce devagar para sempre. Ele cresce devagar no começo e rápido no final. Buffett entendeu que não era preciso ficar comprando e vendendo o tempo todo. O segredo era outro: escolher bem e deixar o tempo trabalhar. Isso significa que, muitas vezes, o maior erro do investidor não é perder oportunidades, é sair cedo demais delas. Com o tempo, Buffett desenvolveu uma regra simples. Ele só investia em empresas que conseguia entender. Nada complicado. Nada que parecesse aposta. Ele procurava negócios reais. Empresas que vendiam produtos que as pessoas usam todos os dias. Tinham marcas fortes e geravam lucros consistentes. Ele não buscava a próxima grande promessa. Ele buscava empresas que já funcionavam. Um dos investimentos mais conhecidos da carreira dele foi na Apple. Mas o motivo não foi tecnologia. Foi comportamento do consumidor. Pessoas não trocam facilmente de iPhone? Isso cria fidelidade. E fidelidade cria previsibilidade. E previsibilidade é o que investidores profissionais procuram. Esse é um dos conceitos mais importantes.
Quando você compra uma ação, você não está apostando no preço. Você está se tornando dono de uma parte de uma empresa. E se você não entende o negócio, você está apenas especulando. Depois de entender tudo isso, Buffett descobriu algo ainda mais importante. O maior inimigo do investidor não é o mercado, é o próprio investidor. Porque o mercado sobe e desce o tempo todo, mas as pessoas reagem emocionalmente. Quando sobe, gera euforia, quando cai, gera medo, e isso leva a decisões ruins. Quando as pessoas falam sobre Warren Buffett, geralmente falam dos bilhões, da fortuna, dos investimentos, do sucesso. Mas talvez a parte mais importante de sua história tenha acontecido quando ele ainda era apenas um garoto de 11 anos, porque foi naquele momento que ele aprendeu algo que carregaria pelo resto da vida. O maior lucro do mercado raramente pertence a quem entra primeiro. Ele pertence a quem consegue permanecer tempo suficiente. Décadas depois, aquele menino que comprou suas primeiras ações se transformaria em um dos homens mais ricos do planeta. Em 2026, sua fortuna é estimada em mais de 150 bilhões de dólares americanos, colocando-o entre as pessoas mais ricas do mundo. Warren Buffett é amplamente considerado o maior investidor de todos os tempos, conhecido por construir uma riqueza gigantesca usando uma estratégia que parece simples, mas que poucos conseguem seguir. Investir com disciplina e dar tempo para o dinheiro trabalhar. E isso nos traz de volta à pergunta do início deste vídeo. O que você faria se tivesse R$ 1.000 sobrando hoje? Porque talvez a diferença entre construir patrimônio e passar a vida inteira correndo atrás dele não esteja no valor que você possui, mas na forma como você toma suas decisões. Warren Buffett não ficou bilionário porque encontrou um investimento secreto. Ele ficou bilionário porque entendeu algo que a maioria das pessoas ignora. O tempo é o ativo mais valioso que um investidor possui. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Uma ação pode voltar a subir. Uma oportunidade pode aparecer novamente. Mas o tempo nunca volta. E talvez essa seja a maior lição de investimento que alguém pode aprender. O segredo não era quanto dinheiro aquele garoto de 11 anos tinha. O segredo era que ele começou cedo e teve a paciência de esperar o tempo fazer o trabalho pesado.